Graça e paz, intercessores. Hoje em nosso podcast vamos falar sobre a bondade de Deus por meio de milagres. Hoje vamos trazer um pouco sobre a menção de um Deus que cura, milagres e maravilhas que estamos vivendo hoje, em pleno século XXI. Ou melhor, em meados de 2 séculos, tá bom? O ano da provisão, ele não só retrata a questão de termos o Jeová Jireh como aquele que nos provê, mas um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E sabemos que o nosso Pai tem muitas qualidades. E uma de suas qualidades é a que vamos falar hoje. O Deus Jeová Rafá, o Deus que cura. Fique conosco. E me lembrei que eu precisava ousar um pouco mais na minha fé. Em parte eu entreguei aquele momento, aquela situação, mas depois eu comecei a orar, a clamar, e o Deus de milagres fez com que eu pudesse vivenciar a cura. Eu pude deixar de tomar aqueles remédios, eu pude ver um pouco mais de tempo depois que eu me casei, poder ter filhos, coisas que foi uma das formas que a médica colocou que eu não podia ter. E enfim, através da oração e através da intercessão da minha mãe, eu pude experimentar o cuidado e a bondade de Deus. Meu Deus me curou, porque na época eu não tinha plano de saúde, não tinha como fazer determinados tratamentos. Quando eu ia fazer os exames no SUS, já tinha passado quase 1 ano da dor. O cálculo, quando eu ia fazer os exames, já não estavam mais lá. Os cistos já não estavam mais lá. E os médicos ficavam sem saber. Então, mas se cuide. Sempre queriam trazer algo para correlacionar a minha dependência àquilo. Mas eu lembro que todas as vezes que eles davam esse diagnóstico, na minha mente eu dizia, eu não sou isso. Isso não me pertence. Eu não vou viver nessa crise. Minha mãe também repreendia. E assim a gente foi provando da bondade de Deus. Então, de joelhos no chão, eu pude também experimentar. E um pouco já mais madura, tá? Por volta de 2018, eu fui diagnosticada com um cisto. Que não era um cisto, era um tumor no ovário. Mas antes de ter uma crise renal, mais uma vez, um cálculo que foi expelido. Essa pela 3ª vez, eu vou dar uma pausa, porque também tive um outro naquele intermediário da minha juventude, já também casada, com as meninas pequenas. E eu lembro que o Senhor disse assim, filha, bebe 10 garrafas, aquelas aguinhas da mineral pequenininha que a gente costuma comprar. Tome 10 dessa. Na 10ª garrafa, o cálculo vai sair. Quando eu cheguei na 10ª, quando eu fui ao banheiro, minha mãe pegou uma vasilha para que a gente pudesse estar acompanhando e o cálculo saiu. E eu pude provar quando eu ouvi o que Deus determinou e fiz. E assim eu fui provando a bondade, só que pela uma 3ª vez eu tive uma crise tão forte, que dessa vez eu tive que precisar fazer uma intervenção, porque esse cálculo ficou no canal da ureter. Então eu precisei entrar no bloco cirúrgico. Mas quando o médico examinou, disse, o problema não só tá aí. Você vai se cuidar daqui, mas esse ano você tem que retirar esse tumor. Ele disse, tumor, esse cisto está muito grande. Então, quando eu fui fazer o tratamento com a ginecologista, ela viu o tamanho do tumor e estava com medo se fosse cancerígeno ou não. Graças a Deus, a senhora é curada. Mas ela disse, olha, tá no estágio tão grande, tamanho de uma laranja, que você precisa de repouso total. Se ele se romper, não sei o que é que vai acontecer com você. Eu só sei que passou-se toda uma maratona. Depois daquela cirurgia, eu fiz outra cirurgia no mesmo ano. 2018 foi um ano bem complexo para mim. Eu dobrei meus joelhos, 2019 já. Dobrei os meus joelhos, pedi a Deus. Eu lembro que na sala de uma casa onde eu morava, eu falei com o Senhor e Ele me mostrou o bloco cirúrgico, me mostrou na cama, abrindo aquela região do meu ventre baixo e retirando algo escuro de lá de dentro. Eu vi aquela mão entrando e tirando. E no dia seguinte eu ia fazer a cirurgia. Eu orei e agradeci a Deus, eu sei que eu sou sarada em Ti, Senhor. Fui para o bloco cirúrgico, fiz todos os procedimentos e a médica estava assustada, porque ela disse que não tinha nada. E futucou de um lado e futucou do outro, o negócio rompeu e tá tudo limpinho. O que é que aconteceu? E
tirou só um fiozinho que ficou, que era a prova que ele existia, mas Deus mostrou para ela. Então colocou num tubo de ensaio, levou e disse para minha mãe: olha, o santo da sua filha é muito forte, viu? Qual é a religião dela? E minha mãe naquele momento evangelizou a médica. E então o que aconteceu? Não somente eu provei, mas aquela ginecologista, obstetra, ela também provou da bondade de Deus. Eu posso dizer a vocês que eu não queria fazer essa cirurgia. Uma das coisas que eu mais pedi a Deus depois de um outro milagre, que esse, eu vou dizer que é numa escala maior que eu já vivi, eu disse: Senhor, mais uma vez, mas eis-me aqui, né? Eu sei que o Senhor também usa a medicina, e se for para salvar alguém, eu creio que a vida daquela mulher, ela deve ter sido impactada, e de quem estava com ela ali. Enfim, mas em 2009, voltando um pouco mais antes, o Senhor também me fez provar de um outro grande milagre. Esse, eu posso dizer a você que de um dia feliz pude entrar e mergulhar num dia sombrio. Em 2009, no dia 25 de agosto, eu tive minha filha Mariana. E nessa gestação foi um pouco complicada e demorou muito para ela nascer, ela quase que não respirava, e o médico forçou tudinho, remexeu muito, enfim. Mariana ficou bem, tudo normalzinho, saiu da incubadora, mas algo estava acontecendo de estranho comigo, um inchaço, a barriga, ela estava do mesmo tamanho que, como se a menina estivesse ainda dentro de mim. E eu não consegui fazer as necessidades fisiológicas que tem que ser feita. E eu confesso que para sair logo do hospital, eu disse: não, já, né, fiz, sem maturidade, não queria mais estar ali, mas sentia um negócio que estivesse sufocando, algo dentro de mim estivesse cheio, inflando, feito uma bola que está crescendo. Cheguei em casa, minha mãe fez uma cândida, comi, mas aquela sensação de uma bola vai enchendo, e de repente comecei a vomitar, algo verde. E fui pro médico, fiquei lá internada, e um monte de cirurgião entrando, e eu só escutava pegando na minha mão: e agora o que a gente vai fazer? Bem de longe, sonda em tudo que é lugar que você imaginar, no nariz, na boca, em todas as partes, tá? E chegou uma hora que aquele médico disse assim: olha, não tem mais jeito, é melhor ela ir para casa. Era um hospital do SUS, eu não tinha plano de saúde, era só um plano maternidade, e já tinha passado. Mandou para casa e deu uma indicação de um médico aí. E quando eu cheguei lá, meu sogro me levou na época, nós não tínhamos muitas condições. Quando eu cheguei naquele lugar, o médico se desestruturou todinho, que não era médico nem nada, era um centro espírita. Eu já era cristã, né? Frequentava a igreja batista. E que lugar é esse que ele me trouxe? Comecei a me agoniar, os papéis da mulher caiu todinho. Ele chegou: o que é que vocês estão fazendo aqui? Esse não é um lugar para você, não. A mulher que nos atendeu: esse não é um lugar para vocês, não. Aí, o que vocês estão fazendo aqui? Esse não é um lugar para você, não. A mulher que nos atendeu: esse não é um lugar para vocês, não. Aí o médico entrou e disse: não, é porque ela tá muito gorda, né? Então ela vai precisar fazer uma dieta. Aí meu sogro: ela não tá gorda não, meu filho. Ela explicou toda a trajetória. Eu não quero falar o nome do médico ao qual eu tive, mas ele teve uns problemas depois, né? De pós-parto, de algumas mulheres. Umas perderam o bebê, outras tiveram problemas também. Mas eu posso dizer a você que eu, se não fosse o Cristo que eu sirvo e o amor ao Deus do Eterno, eu tinha partido naquela época mesmo. Quando ele deu o diagnóstico: olha, ela está com o ilho paralítico, então o intestino paralisou. E sabe, um órgão vai paralisando, o outro órgão vai paralisando, e não estava funcionando, é aguardar, tá sentindo se mexer, ou nada, e perdendo as forças, e nada ficava, tudo saía, só vomitava. Enfim. Chegou no terceiro dia desse estágio crítico, eu e Henrique voltamos desse local. Meu sogro também vai pegar a cadeira de balanço, só conseguia ficar sentada um pouco inclinada, porque se eu abaixasse um pouquinho eu já vomitava. Meu braço estava todo furado e roxo. Eu me lembrei do sonho que o Senhor me mostrou. Eu no altar agradecendo ao Senhor, segurando uma bengala e dando graças a Deus, porque Deus me libertou, me curou e me salvou. Eu estou aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Porque eu tive esse sonho, eu só vou ter um bebê. E eu estava me lembrando do sonho quando eu estava naquele estágio. E eu realmente fiquei de bengala esses 3 dias. Estava muito fraca. Até que o meu marido, quando as minhas forças foram indo embora, a minha fé estava lá, mas eu precisava de um apoio, eu precisava de alguém que fosse o intercessor por mim. E ele foi,
imposição de mãos, orou. E eu posso dizer a você que meu intestino voltou a funcionar. É como se eu estivesse partindo. Naquele momento que ele orou, numa madrugada, ele deu um grito, glória a Deus. E realmente, como é que eu posso dizer que ele voltou a funcionar? Gente, desculpa o que eu vou falar, mas eu estava com sonda, tá? Na área de evacuação, tá certo? E na hora que ele orou, o intestino, ele deu uma bagunçada, ele mexeu e liberou todas as fezes. Aquele lugar ficou terrível, mas foi um milagre, porque não só joguei para fora, ele voltou e tudo começou a funcionar. É como se eu tivesse recebido um sopro de vida. E a sonda saiu do lugar, as coisas tudo foram normalizando. Eu podia beber água, eu podia comer uma comida que não era só pastosa mais, porque nem comida eu estava mais comendo, tá? E nem água eu estava aguentando beber, e Deus me curou. Mas antes, a minha cunhada tinha também orado pela minha vida como intercessora e disse assim, ela nem lembra, mas eu lembro, olha, você vai colocar hoje tudo para fora. E você está curada, você vai cuidar das suas filhas, sim. Que foi o que eu pedi a Deus. Eu queria ter filhos e queria cuidar dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. Queria ver o milagre de Deus acontecer. Então, se Deus me curou e se Deus me sarou, me tirou de lagos de enfermidades, que é o que eu não provei sozinha, hoje Deus está me convidando a contar essa minha história para muitos. Quando Ele diz, agora leve minha bondade, os meus milagres e minha cura para muitos. Uma das minhas muitas orações hoje é ver aquilo que os apóstolos viveram, que os discípulos de Jesus viveram, a bondade de Deus sendo manifestada, milagres, maravilhas. Então, quando o Senhor me entregou a palavra profética, em Deuteronômio capítulo 32, em Salmos 23, no Salmo 65, e aquilo vinha ruminando, e eu ganhei o livro de uma pessoa que disse, Deus mandou te entregar, eu ia doar para a Conferência de Mulheres no Sorteio. Graça e paz, bom dia. Eu estou aqui dando um pequeno testemunho, né, da minha vida, né, porque você está vendo eu de cabelo branco, mas foi um voto que eu fiz para o Senhor Jesus, né, que a cura da minha filha, que foi uma trajetória muito forte, né, a vida dela, que muitos eu acho que já conhecem o testemunho dela, que paralisou o intestino dela, e o Senhor, eu clamando ao Deus vivo, todo-poderoso, que Ele fez a obra, né? O que a gente não pode fazer, os médicos daqui da terra não podem, mas o Senhor pode, né? Trouxe o intestino dela a voltar ao normal, né? Que ela, eu fiquei muito triste quando ela falava, que dizia assim, mãinha, tome conta da minha filha, que eu não estou aguentando, mas no meu íntimo, eu chegando em casa, triste, chorando, pedindo a Deus, clamando, e o Senhor fez a obra, né? Eu fiz o voto entre eu e Deus para tirar a tinta do meu cabelo, né? Deixar o natural, o branco. Fui muito criticada, mas o Senhor é maior na minha vida e na vida da minha filha, que eu fiquei feliz que ao chegar outro dia na casa da sogra dela, né, a irmã Anitta, e o mover do Senhor que teve ali naquele encontro, todos orando, não só a igreja, onde a gente fazia parte da Batista, e o clamor da família, né, e o Senhor renovou, ela vomitou todo o mal, né, e dali, no outro dia, quando eu cheguei lá, ela já estava se alimentando, e o voto foi feito até hoje, né. E também o testemunho da minha mãe, né, que ela constatou com 70 anos com leucemia, e eu fiquei muito triste, né, toda a família, e o Senhor deu a vitória, né, eu orando, pedindo a Deus, Senhor, por ela, que Deus não levasse ela enquanto ela não aceitasse. E para saber mais, o médico que disse que dava 3 meses de vida a ela, ele morreu primeiro, e minha mãe passou mais 6 anos e ela aceitou Jesus. Jesus só levou depois que ela confessou como o único suficiente Salvador. Foi muito choro, muita oração, muito jejum, né? Não jejuava muito, como estou jejuando agora, mas o propósito de Deus é nos buscar, orar e interceder pelos que estão na sarjeta, na escuridão, né?
trazer todas as nossas famílias, que mesmo que seja a fé, que nem um grão de mostarda, o Senhor está escutando nosso clamor. É isso que eu tenho a falar para todos e encorajar a todos que estão com sua família, né? Muitos afastados, outros que ainda não conhecem, como único suficiente Salvador. Obrigado por esse momento e esse testemunho. E tem muitos mais, né? Muitos votos que eu fiz, mas eu só vou dizer esses 2, amém? Graça e paz a todos. Eu venho aqui compartilhar um pouco do meu testemunho com vocês. Em dezembro de 2017, eu fui acometida com uma enfermidade que me causaram fortes dores em todo o corpo. Eu lembro que essas dores não passavam com remédios, eram dores de dia e de noite. Eu lembro que muitas pessoas foram levantadas para orar, para interceder e para entregar a mensagem do que Deus estava falando comigo naquele momento. Eu lembro que em uma madrugada eu não aguentava mais de dor e eu falei com Deus, eu disse: Deus, se o Senhor não vai me curar, que o Senhor me leve. E Ele me respondeu, Ele disse: filha, eu sinto a tua dor, eu seguro a tua mão, vai passar. E os dias foram passando e eu fui melhorando. E eu lembro que existia uma célula na rua da minha casa e essa célula orava por mim. E isso mexeu muito com o meu coração. Passei a frequentar essa célula, né? Fiquei membro da célula. E a célula veio a multiplicar, eu fui para outra célula e quando eu penso que está tudo bem, eu sinto uma forte dor na barriga que não passou com remédio. E eu lembro que era dia de célula e eu mandei uma mensagem para minha liderança dizendo que não ia para a célula porque eu estava com uma dor muito forte que não passava e eu não sabia o que era. Então eu fui socorrida, né? Ela me socorreu, a gente foi para o hospital. Quando chegou lá eu descubro que eu precisava fazer uma cirurgia de urgência porque um cisto tinha rompido nas trompas. E eu precisava fazer essa cirurgia. Então eu entrei na sala de cirurgia, eu fui entubada. A cirurgia durou por volta de 5 horas. E perdi muito sangue, fui para a UTI. Quando eu cheguei na UTI eu pensava que estava tudo bem, mas quando eu me movimentava e sentia algo furando a minha barriga, eu gritava de dor. Com 2 dias depois, eu precisei voltar para a sala de cirurgia. E quando eu cheguei na sala de cirurgia, eu tive uma experiência com Deus. Deus me levou para um deserto, onde eu só andava e só via areia e barro, areia e barro. E eu senti uma forte presença que estava comigo a todo momento, me monitorando. Ele estava comigo e eu sentia isso. Quando eu saí da sala de cirurgia, eu, muito fraca, quase não me mexia. Foi quando eu adormeci e ouvi a voz de Deus, audivelmente, quando ele falou assim: filha, nunca dê só o que te pedem, sempre dê mais, porque eu nunca dou só o que me pedem, sempre dou mais. E eu acordei assim, não entendia porque Deus estava falando aquilo comigo, e eu fui para as escrituras e vi a palavra dele em Efésios 3:20, que diz que ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, através do poder dele que atua em nós. E eu venho aqui dizer que Deus é grandioso, poderoso, e o que Ele fez na minha vida, Ele faz na sua vida também. Amém. Que Deus abençoe.